Ela não respondeu. E aí, no impulso, mandei outra mensagem. Posso te fazer uma pergunta? Não é por nada, é só curiosidade mesmo, mas o Jaime por acaso sabe que você trabalhava numa boate? Sabe, juro que não foi uma ameaça. Perguntei aquilo assim, por curiosidade mesmo. Só que mesmo assim, não sei se ela ficou assustada, com medo de alguma coisa, se entendeu como realmente uma ameaça velada. Só que dessa vez acabou me mandando uma resposta. Para que ficar lembrando disso, Marcelo? Por favor, esqueça desse fato, já faz tanto tempo. E por tudo quanto é mais sagrado, não comente nada com Jaime. Ele não sabe que eu dançava numa boate. Olha, eu estava tão cansado das negativas, dos silêncios que ela fazia, que num impulso retruquei. Dançava? Nós dois sabemos muito bem que não era só dança que você fazia, né? Ou será que você perdeu a memória? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Como eu trabalhava ali pertinho do shopping, volta e meia aproveitava o intervalo do almoço para olhar alguma coisa. Depois fazia um lanchezinho rápido ali mesmo. E naquele sábado, eu acabei reencontrando uma pessoa que não via há muito tempo. Olha, uns 5 anos. A Kelly. Uma ex-colega de classe dos meus tempos de segundo grau. Ela estava assim sozinha numa mesa. Lembro que me aproximei e ainda meio tomado pela surpresa, chamei por ela. A menina estava tão distraída mexendo no celular e quando olhou assim para mim, levou um susto. Olha, eu nem acreditei que fosse ela mesma. Ela continuava tão bonita. Aliás, nos nossos tempos de escola, era a menina mais linda da sala. Eu, por exemplo, era fascinado por ela. Aliás, não sou eu. Praticamente todos os meninos ali daquela turma, sabe? Só que ainda tinha outro detalhe nessa história. Já fazia mais de 10 anos que a gente tinha se formado do segundo grau, mas a gente tinha se encontrado depois. E numa situação que eu, sinceramente, não podia nem imaginar. Lembro que, um dia por acaso, eu fui com o meu primo numa boate. E adivinha quem que eu acabei encontrando lá? Justamente a Kelly. Na hora eu nem imaginei que fosse ela. Pensei que pudesse ser parecida, mas não. Depois que me aproximei, vi que era ela mesma. Na época de escola, apesar de estudarmos na mesma sala, não éramos assim muito íntimos, muito próximos, pelo contrário. Mas ela naturalmente acabou lembrando de mim. Ficou até meio sem jeito quando me aproximei e puxei conversa. Imagine a minha situação, né? Encontrar uma menina que era o sonho de consumo de todos os colegas de classe, trabalhando numa boate. Eu já tinha perdido tantas noites de sono, fantasiando coisas entre nós dois, na época de escola. E agora ele estava ali na minha frente, pronta para ser minha, se eu quisesse. Naturalmente que aproveitei, né? Nem quis saber o preço do quarto, do programa. Simplesmente a chamei para ir para o quarto comigo. E ali, naquele quarto, saciei o desejo que eu reprimia nos nossos tempos de colégio. Coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Foi a melhor transa da minha vida. Tanto que acabei voltando mais algumas vezes naquele lugar, tudo para repetir o que tínhamos feito naquele quarto. Até que, um determinado dia, ela parou de trabalhar ali. Não sei se mudou de boate ou simplesmente largou aquela vida. Muito provavelmente, devia ter ido trabalhar numa outra casa, enfim. Aliás, foi a minha sorte, viu? Porque eu estava gastando mais da metade do meu salário naquele lugar. Essa menina tinha virado a minha cabeça. Já fazia, depois disso tudo acontecer, uns 5, 6 anos.
que eu a tinha visto pela última vez. Naquela ocasião, inclusive, além de tê-la visto dançando, fazendo um showzinho lá de striptease, a gente ainda acabou indo pro quarto. Foi a última vez. Depois ela simplesmente sumiu. Eu não sabia se ela tinha largado aquela vida ou simplesmente se mudado de local de trabalho, né? E agora estava ali, de novo, 5 anos, ou 6, sei lá, depois, na praça de alimentação daquele shopping. Eu frente a frente com ela de novo. Quando pronunciei o seu nome e ela me viu ali diante da sua mesa, levou um susto e ficou me olhando assim, meio, sei lá, espantada. Eu também me surpreendi quando a vi, não vou negar. O coração disparou dentro do peito. Antes que pudéssemos nos cumprimentar ou mesmo trocar uma palavra, para minha surpresa, eis que aquele homem surgiu do meu lado, segurando um menino pela mão. E ele devia estar com ela, porque se aproximaram da mesa e o menino já foi assim, para o lado da Kelly. E quando fixei meus olhos naquele homem, tive mais uma surpresa. Sabe, porque era justamente um cara que, olha, tem coisa que acontece e você não acredita, né? Era o Jaime, também colega do tempo de escola. Ele também tinha estudado junto com a gente. E ele também me reconheceu. E já foi falando, Marcelo? Não acredito, cara. Como esse mundo é pequeno. E aí, carinho, tudo bom? Foi a maior surpresa da minha vida. E fiquei ainda mais espantado quando ele me contou que tinha se casado com a Kelly. Segundo ele, os dois tinham se reencontrado por acaso numa balada, há coisa de uns 4 anos antes, e estavam juntos desde então. Aquele menino era mesmo filho dela. Só que, detalhe, era filho só dela. Ele não era o pai. De um relacionamento anterior que ela havia tido, mas que ele considerava como filho de sangue. Depois ele ainda me convidou para me juntar a eles ali na mesa, enfim, para colocar a conversa em dia. Olha, foi até esquisito, porque enquanto a Kelly ficou calada o tempo todo, com o semblante carregado, percebendo, né, enfim, não estava à vontade, o Jaime era só sorrisos. Não parou de falar um segundo. Ele falava do casamento com ela como se fosse o maior feito da sua vida. Como se ela fosse o seu troféu. E quer saber? Pior que era mesmo, viu? Na época de escola, como eu já disse, todo mundo era vidrado nessa menina. Nem podia ser diferente, porque ela era a menina mais cobiçada da sala. Quem sabe fosse por isso que ele estivesse agindo daquele modo. Enquanto a gente conversava, eu olhava para ele, depois assim olhava para ela e ficava pensando, meu Deus, como é o destino, hein? Que coisa. Fiquei ali me perguntando em pensamento. Será que ele sabe do passado da Kelly? Será que ele faz ideia que eu e ela, por exemplo, já fomos para a cama mais de uma vez? É claro que não. Com toda certeza não sabia. E pelo jeito dela, devia estar morrendo de medo que eu comentasse alguma coisa. Claro que eu não ia falar nada. Imagine. No fim, antes da gente se despedir, eu passei o meu número para ele. Trocamos telefones e, enfim, para a gente manter contato. Ele, inclusive, falou que qualquer dia ia fazer um churrasco na sua casa e me chamar para a gente poder conversar mais um pouco. Falei que ia ficar esperando. Quando fui me despedir dela, com um aperto de mão, essa mulher não conseguiu nem olhar nos meus olhos. Devia estar mesmo com medo de que eu comentasse, deixasse a língua bater, né, e comentasse alguma coisa do passado dela. Quer dizer, isso se o Jaime não soubesse de alguma coisa. Porque do jeito que eu a encontrei naquela boate, ele também podia ter encontrado, por que não?
Depois que segui o meu rumo, eu senti uma coisa tão esquisita assim, porque não imaginava que fosse vê-la de novo depois de tanto tempo. A última vez que a gente tinha se visto, repito, foi lá naquela boate. Depois ela sumiu. E agora descubro que ela tinha mesmo largado daquela vida e tinha se casado com um colega nosso dos tempos de escola. Não imaginei que o Jaime fosse realmente fazer alguma coisa em casa, churrasco, almoço e me chamar. Pensei que ele tivesse dito aquilo só para, enfim, ser gentil. Na verdade, pensei que a própria Kelly fosse pedir para ele não fazer nada e muito menos me convidar para um novo encontro, já que ficou tão desconcertada quando me viu. Enfim, mas não sei se fez isso porque tempos depois a gente começou, eu e ele, a trocar mensagens. Chegamos a almoçar juntos numa ocasião, até que ele marcou uma reuniãozinha na casa dele. Além de mim, ele ainda tinha chamado mais 4 amigos, 4 colegas dos nossos tempos de escola, com quem ele mantinha contato. Sabe, foi até bacana, porque imagine, a gente tanto tempo sem se ver, e de repente, nós 5, quer dizer, nós 6, né? Contando com ela. Foi uma tarde de sábado, assim, muito bacana. E também foi bom rever a Kelly. Dessa vez ela estava assim mais receptiva. Não ficou tão calada quanto aquele dia lá no shopping. Aliás, eu preciso admitir uma coisa. Revê-la, de novo, despertou alguma coisa dentro de mim que, sei lá, toda vez que eu olhava para ela, era inevitável lembrar das vezes que tínhamos ido para a cama, lá naquela boate. Aliás, quando ela olhava para mim, a impressão que dava era de que também ele estava pensando nisso. Só de imaginar, de recordar aqueles momentos, eu sentia tanta coisa. Minha cabeça começava a girar. Depois que me despedi e fui embora, ali da casa do Jaime, fiquei me perguntando se tinha sido uma boa eu ter ido àquele encontro. Quer dizer, claro que foi bom rever os amigos, só que o problema foi que eu não consegui mais tirar a imagem da Kelly do pensamento. E sei lá. Mas eu acho que isso não era uma coisa boa para mim, já que agora eu estava casada, né? E o pior é que eu e o Jaime, a gente começou a se comunicar, ele achou o meu perfil, eu achei o dele, na rede social, e através do perfil dele, acabei encontrando também o perfil da Kelly. Olhei todas as fotos que ela tinha postado, inclusive coisas bem antigas. E é verdade que tudo isso começou a mexer comigo. Mais do que já tinha mexido. Todo santo dia eu ia lá e dava uma olhada no perfil, para ir acompanhando assim de longe a sua vida. Até que um dia eu resolvi mandar uma mensagem para ela. Nada demais. Um oi. Aproveitei e já mandei um convite de amizade também. Só que para minha surpresa, quer dizer, sei lá se foi surpresa, ela não respondeu a mensagem, muito menos me adicionou. Aliás, até cancelou a minha solicitação. Não nego que fiquei chateado, até meio com raiva, porque, puxa vida, quem que gosta de ser ignorado desse jeito? Mandei outras mensagens, todas no particular, claro, mas ela nunca respondeu. Até que um dia eu perguntei, não vai me responder por quê, Kelly? De novo, nem resposta. E aí, no impulso, mandei outra. Escuta, posso te fazer uma pergunta? Não é por nada não, mas só por curiosidade mesmo. Mas o Jaime, por acaso, sabe do que você fazia no passado? Juro. Nem foi com intenção de ameaçar, sabe, que eu fiz aquilo. Não foi. Mas, por incrível que pareça, não sei se ela ficou com medo de alguma coisa, se entendeu aquilo como uma ameaça velada, sei lá.
Mas dessa vez mandou resposta. Por que ficar lembrando disso, Marcelo? Por que você não esquece, hein? Já faz tanto tempo. Pelo amor de Deus, não comente nada com Jairo. Ela falou que o marido não sabia que ela dançava numa boate. Eu ali, sei lá por que eu fiz aquilo, provoquei. Dançava? Nós dois sabemos que você fazia muito mais do que isso, né? Ela novamente respondeu. Que seja, mas eu te peço, não comente nada com ele. Será que você não percebe que é meu casamento que está em jogo? E o que você ia ganhar com isso? Respondi que ela podia ficar tranquila. Não era a minha intenção. O fato é que depois desse dia, para resumir, depois desse diálogo, digamos assim, ela acabou aceitando a minha solicitação de amizade e passou a responder quando eu mandava mensagem. Com certeza, deve ter ficado com medo de alguma coisa, né? Mas juro, não tinha mesmo a intenção de contar nada pro marido dela. O problema é que esse contato, se eu já estava, assim, meio perturbado por essa mulher, com aquele reencontro, isso foi mexendo ainda mais comigo e cada vez mais. Porque eu sabia que não devia, mas comecei a sonhar, a me iludir. A pensar nessa mulher do jeito que pensava naquele tempo em que a gente se encontrava lá naquela boate. Eu olhava para suas fotos. Uma coisa tão forte tomava conta de mim. Sabe aquela vontade de estar com a pessoa? Me faltava até o ar. Só de imaginar a gente junto de novo. Até que um dia, sei lá, eu acho que estava no auge das minhas fantasias, acabei escrevendo aquilo para ela. Kelly, não consigo parar de pensar em você. Desde que a gente se reencontrou, que eu ando me sentindo tão fora de órbita. Fico lembrando o tempo, das vezes que a gente ficou junto lá naquela boate. Eu daria tudo para poder ficar com você, nem que fosse uma vez. Como eu já imaginava, dessa vez ela não respondeu. Mas eu insisti. Mandei a segunda, a terceira. Numa delas, por exemplo, eu propus até um encontro entre nós. E ainda escrevi aquilo assim, meio sem pensar. Pode me dizer o teu preço, eu pago. Repare, olha, eu estava realmente meio fora do ar. Até porque sabia que lá no fundo ela poderia até, sei lá, se ofender com aquilo. Não tinha bebido nada de álcool, nem consumido droga nenhuma, até porque não sou disso, mas, de certo modo, eu me sentia drogado por aquelas lembranças. E nem raciocinei direito. Quando vi, já tinha mandado a mensagem. Ela respondeu na hora. Será que você não entendeu que eu não sou mais o tipo de mulher que você imagina? Você não sabe que eu casei, que eu sou mãe de família e que aquilo tudo ficou para trás? Ela ficou ofendida. E nem poderia ser diferente, né? E ainda pediu, por favor, por tudo que é mais sagrado, me deixe em paz. Sabe, no estado em que eu me encontrava, eu acho que ela podia escrever qualquer coisa que não me faria parar. Tanto que retruquei. Escrevi aquela mensagem que, olha, hoje pensando bem, eu me arrependo até meu último fio de cabelo, mas sabe quando você está meio fora de si, parece que não raciocina, não... Se você não aceitasse encontrar comigo, Kelly, eu juro que conto tudo pro Jaime. Não era minha intenção fazer nenhuma ameaça. Pelo menos não no começo. Só que aquilo foi tomando conta de mim, aquela emoção
aquela vontade de ter essa mulher de novo que eu fiquei meio maluco. Quando vi, já tinha mandado. Ela respondeu no ato. Por acaso você tem como provar? Vai ser a tua palavra contra a minha. Em quem você acha que ele vai acreditar? Sabe, depois daquele momento de susto, ela reagiu. Reagiu e me enfrentou. E o fato é que depois desse dia, eu meio que chutei o balde. Comecei a mandar uma mensagem atrás da outra e... Olha, eu fui tomado de uma necessidade, um desejo tão grande. Eu precisava ter essa mulher a todo custo. Mesmo que fosse só mais uma vez. Mesmo que eu tivesse de pagar. Já tinha pagado no passado. Nem eu mesmo estava me reconhecendo. Parecia que não era eu, porque eu não sou assim. Até que um dia, no auge do desejo, deixei bem claro para ela: te dou até esse final de semana para você se decidir, quer. Ou você aceita se encontrar comigo, só nós dois, ou teu marido vai descobrir o teu segredo. Depois que enviei a mensagem, darei alguns minutos ver a resposta. Quer saber? Faça o que você quiser. Faça o que o teu coração mandar. Se quiser, conta pro Jaime. Vai lá. Conta tudo pra ele. Eu não me importo mais. Mas pela última vez, bote uma coisa na tua cabeça. Não vou sair com você. Não quero nada com você. Eu simplesmente tenho nojo de você. Olha, aquelas palavras me deixaram tão desesperado, sabe, tão ferido, que eu tive coragem de mandar aquela besteira. Não quer nada comigo, é? Nem se eu pagar R$1 milhão? A resposta veio de novo. Nem por todo o dinheiro do mundo. Será que você não entendeu? Eu tenho nojo de você. Olha, aquilo me deu tanta raiva. Me deixou de tal modo desesperado, revoltado, que eu cheguei a jogar o celular na parede. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Trincou a tela toda. Me senti tão mal. Principalmente aquela parte que ela escrevia que sentia nojo por mim. E tomado por um sentimento de rejeição, acabei mandando uma mensagem pro Jaime. Só pra você saber. Tua mulherzinha, viu, cara? Já trabalhou na zona. E depois, ainda printei as telas com as mensagens que troquei com a Kelly e mandei para ele. Para não restar dúvida. Nem eu mesmo sei o que pretendia com aquilo. A verdade é que eu estava tão cego de raiva que não conseguia raciocinar. Fui fazendo aquelas coisas no impulso, no calor do momento. Mandei as mensagens, os prints. Depois desfiz nossa amizade ali naquela rede social. Apaguei o número dela, bloqueei o seu contato. Depois fiquei online em todos os meus perfis. Bloqueei não só o contato dele, mas o dela também. Era como se eu estivesse possuído por um espírito maligno. Depois fiquei alguns dias sem acessar nenhuma rede. Até porque, depois que a minha adrenalina baixou, me bateu um medo tão grande, uma sensação de que aquilo tudo teria uma consequência muito séria. Eu meio que me escondi. Tempos depois, no entanto,
Vim a saber que eles continuavam juntos, os dois. Criei um perfil falso e fui lá dar uma conferida no perfil dos dois. E ali parecia que estava tudo bem, que eles não tinham se separado. Das duas, uma. Ou o Jaime não acreditou no que eu escrevi, ou então, sei lá, né? Até acreditou, mas perdoou a mulher por ela ter escondido o seu passado. Nunca vou saber. Até porque não tive mais nem coragem de puxar assunto com eles de novo. Tive medo de alguma consequência. Na verdade, o que eu tive mesmo foi um arrependimento tão grande. Mas acho que não precisava nem falar, né? Só Deus é que sabe como baixou o arrependimento em mim. Não sei o que deu em mim para perder a cabeça daquele jeito. Parecia que era outra pessoa. Pode até parecer uma desculpa, um pretexto, mas eu juro que foi. Fui tomado por um sentimento de rejeição tão grande, uma raiva, um desespero, uma revolta. Era tudo junto. Desejo, atração, paixão, medo, rejeição, tudo ao mesmo tempo. O desejo acabou me cegando. A vontade de tê-la para mim de novo, mesmo que fosse só por um segundo, me tirou o chão debaixo dos pés. Me fez trocar os pés pelas mãos. Parece que me fez perder o juízo.